reportagem da semana. O que mais me surpreendeu dolorosamente foi constatar que a prática dos bastidores, a prática verdadeira do interior do Opus Dei contradiz aquela proposta bela de fachada. A maior decepção foi ver que, com o passar dos anos, aquilo que prometia ser uma escola de santidade era, isso vê-se nos numerários mais velhos, uma escola de egoísmo, de frustração, de infelicidade. Agora eu percebo, né, na época não, de que você realmente foi manipulada, totalmente manipulada. Thelma, Jean e Márcio têm uma coisa em comum. São ex-integrantes da ordem Opus Dei, considerada uma das ramificações mais conservadoras da Igreja Católica. Juntos, viveram histórias que só agora decidiram trazer à tona. No Opus Dei está proibida a leitura de muitíssimos autores, por exemplo, todos os filósofos praticamente, desde Descartes até hoje. Por exemplo, grandes nomes da literatura como James Joyce, José Saramago, Humberto Eco, Jorge Amado, etc. estão proibidíssimos. Censuram os jornais, circulam nas casas. Contato com os familiares é restrito, a sua correspondência é violada, tudo isso para que os diretores tenham controle sobre a vida do membro. Então, o que mais me chocou foi esse massacre da liberdade da pessoa. Você dorme numa tábua, que pode ser uma porta velha, pode ser um tapume de construção. Durante 13 anos, você dormiu Todos os dias, com cólica, sem cólica, com gripe, sem gripe. numa tábua. Numa tábua. Mas, afinal de contas, que instituição é essa que deixou marcas tão profundas nessas pessoas? Por que normas tão rígidas? O Opus Dei se apresenta como o caminho do homem comum para a santidade. Será isso mesmo? Ou um movimento de fanatismo? Para responder a essas questões, vamos para a Espanha, onde tudo começou. A ordem foi fundada em Madrid em 1928 por José Maria Escrivá. Opus Dei vem do latim e quer dizer obra de Deus. José Maria nasceu em 1902. Foi considerado um religioso muito rígido por pregar obediência cega aos dogmas da Igreja Católica. Morreu em 1975, deixando uma ordem religiosa forte. 27 anos após a sua morte, foi canonizado. São José Maria Escrivá. Aqui funciona uma das sedes do Opus Dei em Barcelona. Como vocês podem ver, não há nenhuma placa, nenhuma indicação. Parece mais um colégio, uma faculdade. Só que lá dentro eles aprendem as doutrinas e seguem normas muito rígidas. Da Europa, a instituição se espalhou pelo mundo e na década de 70 chegou ao Brasil. Aqui obedece uma hierarquia rígida. A sede do Opus Dei está em Roma, de onde saem as orientações para as ordens de todo o mundo. Em cada país existe um chefe nacional conhecido como vigário. O Opus Dei se divide em centros independentes sob a responsabilidade de um diretor. Os integrantes da ordem são distribuídos nas seguintes categorias: supernumerários. Na maioria, pessoas casadas que não moram nas casas mantidas pela instituição. Eles contribuem financeiramente com o Opus Dei. Para cada centavo gasto com os filhos biológicos, o valor igual é repassado para o Opus Dei. Numerários. É formado por homens e mulheres. Todos assumem os compromissos de pobreza, obediência e não praticar sexo. São eles os responsáveis por fazerem propaganda do Opus Dei e convidar novos membros para a ordem. A menina dos olhos do Opus Dei é o que eles chamam de numerário, porque o numerário vai funcionar como uma pilha de energia para a instituição. Porque você veja bem, o numerário não vai se casar, o numerário vai entregar todo o salário para os cofres do Opus Dei e o numerário vai obedecer cegamente. As mulheres ocupam, assim como os homens, as mesmas funções. Além disso, frequentam uma outra categoria, a de numerárias auxiliares, pessoas que se dedicam a serviços domésticos nas sedes mantidas pelo Opus Dei. Muitas mulheres são vítimas de discriminação. O livro Opus Dei, Os Bastidores, acaba de ser lançado e virou tema de uma reportagem da revista Época. O texto traz depoimentos reveladores. Algumas
as numerárias auxiliares, que por razões físicas não podiam trabalhar mais, foram expulsas sem nenhuma explicação, sem dinheiro ou casa para onde ir. Jean Lawand, doutor em filosofia e história da educação, é um dos autores do livro. Entrou para o Opus Dei quando ainda era garoto. Frequentou a ordem durante 35 anos. Há 3, decidiu sair e contar para o mundo a experiência de quem se dedica ao radicalismo religioso. O que ele diz causa espanto. Aproveitando a nossa experiência de tantos anos na obra, resolvemos alertar a igreja e a sociedade sobre esses bastidores que são de seita, uma seita embutida na Igreja Católica. O fundador mesmo dizia, né? Pessoas que têm uma capacidade maior de pensamento não devem pertencer ao Opus Dei. Segundo os autores, a ordem prefere adolescentes de 14, 15 anos, estudantes do ensino médio. O controle é mais fácil. Atualmente, o Opus Dei no Brasil está se voltando cada vez mais para jovens, cada vez mais jovens. Passou o tempo em que o Opus Dei tinha um apelo com resposta na universidade. Então, estão se centrando cada vez mais em clubinhos de crianças e cada vez mais em atividades para jovens adolescentes no fim do ensino elementar, no começo do ensino médio. Neste trecho do livro, eles explicam como era feita a escolha dos jovens. Exige-se como pré-requisitos para que um rapaz se torne membro do numerário que possua um mínimo de capacidade intelectual, o suficiente para que curse uma faculdade, um mínimo de sociabilidade, uma aparência razoavelmente apresentável. As sedes do Opus Dei não são identificadas, mas se espalham rapidamente. Esta é uma residência só para mulheres em São Paulo. Eu queria saber se aqui funciona o Centro Feminino Estela. Quem que é? Os jovens que aceitam participar da ordem descobrem aos poucos as exigências necessárias para alcançar a santidade. É um caminho de dor e humilhação. Thelma entrou no Opus Dei aos 24 anos. Ela aceita contar o que sofreu. Tinha acabado de se formar em Química e estava noiva há 7 anos. Fez votos de castidade, obediência e pobreza. Te jogam muito na cara para a história do jovem rico. Olha, o jovem rico que foi triste para sempre. Você quer isso para você? É Deus que te chama, Deus não vai te chamar 2 vezes. Então, é lógico, eu não queria desagradar a Deus. Isso aqui chama silício, é uma cinta de metal cheia de pontas desse lado que a pessoa amarra na perna e usa como uma forma de se autoflagelar. Thelma, por quanto tempo você usou isso? Durante 13 anos, todos os dias, exceto os domingos e algumas festas, no mínimo 2 horas por dia. Tem alguns pontos que penetram na sua pele. Isso é feito todos os dias, de segunda a sábado, durante 2 horas. As cenas que você vai ver agora simulam outras situações que são impostas aos integrantes do Opus Dei e descritas em depoimentos. Além do silício, os numerários são obrigados a passar pela disciplina. Todos os sábados, enquanto recitam uma oração, eles usam uma espécie de chicote para se autoflagelarem. Para muitos, uma forma de se aproximar da dor de Cristo e alcançar a purificação dos pecados. Sei de muitas mulheres infelizes e perturbadas que ainda permanecem no Opus Dei, dando tudo por essa organização. Pessoalmente, testemunhei a automutilação de algumas dessas pessoas e ainda posso escutar seu choro sufocado durante a noite. Além do silício, vocês usavam também para se autoflagelar um tipo de um chicote. Isso, a disciplina, que é feita de barbante com cola branca para ficar duro, então machuca também, machuca bastante, e a pessoa se bate nas nádegas enquanto reza uma oração, uma prece, né? Isso uma vez por semana? Isso uma vez por semana. Atualmente, a Igreja Católica não incentiva os fiéis a praticarem a autoflagelação, mas também não proíbe. Essa autoflagelação é entendida como uma penitência,
mas no fundo mostra o quanto a instituição é capaz de controlar os pensamentos e o comportamento do indivíduo.